Bem, senhoras e senhores, começamos então mais um encontro, Hoje encontro com as humanidades. E justamente discutindo esse tema tão interessante, tão importante, tão pertinente em tempos atuais, que é sobre paz, justiça e instituições eficazes. Assim como discutimos em outros encontros das humanidades, sobre a própria meta de 2030, da agenda de 2030, que é justamente garantir, a meta 16, garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Isso é muito importante. E nós temos um fato, caso, aí bem interessante que vale a pena nós relembrarmos. Pensamos em Maiara, uma estudante do ensino superior que estava lendo então um jornal, buscando com isso informações sobre o curso de extensão, que ministraria junto de colegas da própria instituição em si. E buscando com a turma sobre conteúdos sobre Constituição da República Brasileira e a própria importância da participação popular na sua construção, quando ela se deparou com algumas informações e alguns relatos que demonstraram que, apesar do texto constitucional garantir essa igualdade de todos perante a lei, há dados que expõem que é uma certa desigualdade ao acesso à justiça entre cidadãos e cidadãs brasileiras. E isso chamou a sua atenção, de certa maneira, um relato, e até depois eu vou colocar o link desse texto aqui embaixo para vocês, desse lavrador que teve a sua audiência inicial trabalhista cancelada, pois estava calçando chinelos de dedo. Na avaliação do juiz do caso, o traje do trabalhador era incompatível, abre aspas, com a dignidade do poder judiciário, fecha aspas. Isso saiu no próprio site do G1, agora mesmo em 2021. Este caso, ocorrido no interior do Paraná, em 2007, ele foi um dos eventos que a estudante ela encontrou, demonstrando que essa desigualdade social é um impeditivo ao acesso à justiça no país. E a partir dessa leitura deste relato, a própria aluna, a discente, ela resolveu com isso então aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto e avaliou então que todos os participantes da própria atividade de extensão que ela estava desenvolvendo, desenvolveriam então a partir desse conhecimento da realidade dessa injustiça que estava ocorrendo então com esse lavrador. Qual não foi então a sua surpresa ao se deparar com bibliografias nacionais e também estrangeiras, indicando que a desigualdade no acesso à justiça não era apenas um problema brasileiro, haja vista que a própria ONU, para a Agenda de 2030, ela estabelece seu objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, falando exatamente sobre isso, conteúdos de paz, justiça e instituições eficazes. E diante desse fato, então, essa aluna, Maiara, decidiu então compartilhar com os seus colegas que iriam realizar essa atividade de extensão com ela, a bibliografia que ela encontrou, selecionando mesmo um documento recente publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, para que assim pudessem fazer escolhas e direcionar então a atividade de forma mais proveitosa possível, tendo claro que era uma atividade de extensão e que contemplaria estudantes de diferentes cursos. Lembrando que, até para definir o que é uma atividade extensionista, uma atividade acadêmica extensiva, curricular e cultural, que abrange então diversos cursos de diversas áreas então do próprio conhecimento. E nisso iria abranger também outras áreas, até mesmo áreas de linguagem, e buscando transformar a realidade dessa questão que estamos vivenciando, a própria desigualdade social. E nisso é muito importante termos consciência de alguns referenciais teóricos que nos vão ajudar a desenvolver então o nosso texto, que vão nos ajudar a escrever o nosso artigo. E nisso, primeiramente, eu cito
o próprio texto, né, da ONU, que fala justamente sobre paz, justiça e instituições então eficazes, né, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável 16, que vai ter então alguns elementos, né, alguns tópicos específicos, que vai falar sobre a redução significativa de todas as formas de violência e as taxas de mortalidade, né, relacionadas em todos os lugares. Vai falar sobre acabar com o abuso, exploração, tráfico em todas as formas de violência e tortura contra crianças, além de promoção, né, de um Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantindo igualdade e acesso, né, à justiça para todos. Isso então está escrito nesse nosso objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, que faz parte da agenda então de 2030. E é muito importante, né, acessarmos esse conteúdo, acessarmos esse texto, para que possamos com isso ter mais conhecimento a respeito do respectivo assunto. Esse é um trabalho bem interessante, ao qual também tem uma repercussão aí nacional. Então teve até uma situação em que demonstrou, né, a própria situação em que o juiz, né, ele adiou a audiência porque justamente o lavrador usava chinelos. E esse juiz, né, em um possível causa, né, contra esse juiz, teve que pagar então R$12.000, né? E aí nós temos o caso dessa Justiça Federal, que considerou então que o juiz ele agiu de forma imprudente ao proibir que o lavrador usasse chinelos em sua audiência, né? Foi uma sessão que ocorreu então lá em 2007, como nós citamos ali anteriormente, né? O juiz lá da terceira vara do trabalho de Cascavel, no Paraná, afirmou então que não iria realizar esta audiência, tendo em vista que o reclamante ele compareceu justamente, né, em juízo trajando chinelos de dedo, né, calçado mesmo incompatível com a dignidade do poder judiciário. Essa atitude, né, desse juiz, ele foi então repudiada por profissionais do próprio direito, da comunidade do direito, repudiaram então essa ação. E o então presidente da Associação Nacional dos Magistrados de Justiça do Trabalho, né, disse que então a decisão está em desacordo com o pensamento da maioria dos juízes do trabalho comprometidos com o exercício da cidadania e preservação dos direitos mais elementares, tanto da própria Constituição, que nós citamos anteriormente, como conteúdos aí de ordem mais internacional. E é muito importante nós conhecermos, acima de tudo, né, o que nós temos como direito, que é o próprio conhecimento da Defensoria Pública. E lembrando que a Defensoria Pública, onde todos os brasileiros possuem o direito, né, constitucional de defesa. É por isso que a existência das defensorias públicas, cuja função da Defensoria Pública, é muito importante deixar afirmado, é atender aqueles que não possuem condições financeiras de pagar os honorários de um advogado, e o serviço então é oferecido gratuitamente à própria população carente, tanto na esfera federal como também na esfera estadual. Quando pensamos até mesmo aqui em Santa Catarina, nós temos a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, né? Depois eu vou deixar então inclusive aqui na tela para vocês o telefone da Defensoria Pública aqui de Florianópolis, que atende aí todo o estado de Santa Catarina. É muito importante termos esse conhecimento das diversas defensorias públicas que nós temos por todo o Brasil, tanto Tocantins, Sergipe, São Paulo, Roraima, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, enfim, praticamente todos os estados do país nós temos a própria Defensoria Pública. Então, entender esse fato caso, entendemos todos os links e textos que nós temos para ler, para construir o nosso texto a partir disso, é muito importante para desenvolver um bom estudo de caso a partir disso, né? E a partir dessas narrativas, esse fato caso que nós citamos, né, vale a pena nós reforçarmos as principais
perguntas que vão nortear o nosso estudo de caso. Primeiramente, fazer uma pesquisa explicando então o real motivo dessa inserção do objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, em especial a meta 16.3, que nós citamos ali até então, que é promovendo o Estado de Direito, né, em nível nacional e internacional e garantindo a igualdade de acesso à justiça para todas as pessoas. Desenvolver um texto, então, com essa pergunta, costurando, e essa questão vai valer, então, 0.5. Depois disso, vamos observar agora a sociedade brasileira e investigar de que forma a desigualdade no acesso à justiça ela se apresenta. E como você, né, poderia pesquisar e expor notícias ou mesmo informativos, lembrando-se de referenciar mesmo corretamente esta sua dissertação, essa sua citação em si, dissertando no seu próprio texto. E essa questão agora vale um ponto. O contexto nacional ela tem um peso um pouco maior, então. Uma terceira questão, né, você vai analisar de que forma se dá o acesso à justiça na sua cidade, na sua região, e verificando na sua região se há serviços de defensoria pública ou não. Verificando se na sua cidade, seja Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, há então esse serviço da defensoria pública, assim como nós temos no estado, né, por exemplo, de Santa Catarina, que é esse que nós deixamos aqui registrado. E com isso, né, se não houver, analisar a importância da sua existência e registrar aí, né, nesse seu texto, a sua relevância desse serviço para a sua cidade ou mesmo para a sua região. E esta questão também, costurando com a primeira e com a segunda, vale mais um ponto. E por fim, né, valendo também um ponto, ao final você vai relacionar o direito ao acesso à justiça a partir dos conhecimentos do seu curso de graduação, seja ele teologia, né, ciência da religião, filosofia ou mesmo sociologia, e vai então relacionar ao seu curso então específico. Lembrando que essa resposta a texto deve ser colocada então lá no AVA em forma de no mínimo 3.000 a 5.000 caracteres, contando com os espaços, e redigir essa resposta de forma texto, de forma argumentativa e dissertativa lá então no seu AVA. Beleza, pessoal? Novamente agradeço esse momento então em que estivemos juntos, tanto vocês aqui no Google Meeting, né, como vocês aqui posteriormente aqui nessa nossa gravação. Se você lembra, não é inscrito no nosso canal aqui da Uninter Polo de Itajaí, se inscreva para que você possa então receber sempre as notificações de novos vídeos e também deixar salva a playlist, né, ou sobre o estudo de caso, ou sobre o portfólio, que faz parte então do seu curso ou da área em específica, seja da área de humanidades, que envolve então, né, ciência da religião, teologia, filosofia, envolve a sociologia, ou área de linguagens, que envolve curso de música, envolve curso de artes visuais, o curso de educação física, né, ou curso de linguagem e sociedade, que envolve letras, envolve história. E realmente deixe salvo então essa playlist para que você sempre receba então as notificações dos vídeos que são postados então aqui embaixo. Beleza, pessoal? Novamente, muito obrigado a todos vocês e vejo vocês em próximos encontros.